O trabalho das equipes multidisciplinares tem sido fundamental no enfrentamento da Covid-19. Quem subestima o coronavírus deveria passar um dia, um turno ou pelo menos uma hora em uma unidade de terapia intensiva exclusiva para pacientes com Covid. Bom, tentar minimamente reproduzir o que seria um ambiente de uma UTI, com os recursos que nós temos aqui. Começar então com a enfermeira Mayra. Mayra, são diversos procedimentos que as pessoas comentam sobre eles, mas não tem a real dimensão do que representa no dia a dia. Então, como você como enfermeira, vai nos orientar mais ou menos um passo a passo aqui das etapas de internação de um paciente, no nosso caso aqui é paciente com Covid. Aqui é aquela famosa pose, né, de prona que vocês dizem, né? Prona. Esse paciente está pronado, a gente usa essa técnica para melhorar a capacidade do pulmão, para conseguir respirar melhor. Além disso, esse paciente está com catéter de oxigênio, que faz um suporte para que ele consiga respirar melhor. Agora a gente está vendo nas imagens aí que esse ato do prona, né, o pronamento aí, ele requer aí uma grande quantidade de pessoas, de profissionais, para que haja o sucesso da operação, né? Exatamente. Pelo menos 5 colaboradores precisam para participar dessa técnica para que a gente consiga virar o paciente com segurança. Quer dizer, além dos outros sintomas, né, provocados pela Covid, acho que o principal deles, que leva inclusive à internação, é essa insuficiência de oxigênio, né, de respiração, né? É a falta de ar que a gente chama de dispneia, que é a queda da saturação e a dificuldade para respirar. Acho que o principal sintoma é esse, né? Exatamente, por isso que os pacientes estão precisando tanto de diversos suportes de oxigênio. Vamos chegar então naquela outra pose ali do lado. Ali é uma outra situação, então vamos pedir para a Mayra chegar lá, que é aí o início da oxigenação, né, forçada, né, que é aquela oxigenação que não depende mais do paciente, sim da interferência dos profissionais de saúde para que ela aconteça, é isso? Isso, o boneco ele está entubado, o tubo que a gente utiliza é esse daqui. No momento em que ele é entubado, a técnica é feita pelo médico, a gente realiza a ventilação no ambu, que é manual essa ventilação. Uma vez que o paciente está estável, a gente conecta ele ao equipamento de respirador mais ao oxigênio. Então, a confusão que as pessoas fazem, né? Acho que todo mundo faz. Respirador é uma coisa e a intubação é outra. Só que as duas funcionam com o mesmo objetivo. Exatamente. A intubação é a técnica de colocar um catéter para que o paciente consiga respirar por meio dele. E o ventilador é o equipamento que faz essa força para conseguir respirar. Um não funciona sem o outro. Não. Senão Aqui o paciente ficaria entubado e ele ficaria assim. E aí não é eficiente, só a técnica. Precisa do equipamento para fazer a força com a finalidade de ventilar. Que no caso não temos aqui, claro que nós, né, montamos na medida do possível. O cilindro fica aqui do lado, é isso? É, ou uma régua de gases ou um cilindro, mais o equipamento que precisa de estar ligado na tomada também. Isso 24 horas. 24 horas, eles têm bateria interna, mas eles precisam de energia. Mara, nesse momento aqui o paciente não está mais respirando por conta própria. Existem diversos parâmetros ventilatórios, isso a gente consegue por meio do equipamento, que é um computador, né? Esse respirador ele é um computador. Então, a gente escolhe que tipo de respiração a gente quer. O paciente entra, ou o paciente não entra, ou o paciente dá um suporte, ou o ventilador dá um suporte. Então, com o equipamento de respirador, a gente consegue escolher o tipo de respiração que a gente quer. Mas nesse momento ele está consciente ou não? Já não está mais? Não, o paciente entubado ele precisa de sedação. Daqui em diante ele já está sedado? Exatamente, o paciente não fica entubado sem sedação. Agora, o grande problema é que estamos tendo aqui uma escassez, né, desses medicamentos que promovam essa sedação. Os estoques estão baixos, o matão não é diferente, os produtos que estão sendo utilizados estão ficando mais caros ainda e com menos quantidade disponível no mercado. Agora, Mayra, suponhamos que faltem então esses sedativos. Qual é a reação do paciente? O paciente que está entubado sem sedação, ele tira o tubo, ele não consegue respirar. Uma pessoa acordada que não está em uso desse tipo de medicação, ele não tem condições de permanecer. Ele vai sentir tudo isso aqui dentro dele, não é? Exatamente. Dificultando a respiração. Exatamente, ele não vai conseguir respirar, ele vai ficar agitado, ele pode até puxar o tubo, causar um trauma. Tem paciente que pode chegar até o óbito. Sim, tudo pode acontecer. Há relatos, né, em outros estados, graças a Deus não é no nosso estado, de que pacientes que chegaram a esse ponto que a Nayra descreveu,
eles têm que ficar amarrados, porque senão eles levam a mão à boca para tentar tirar o tubo, é isso? Exatamente. É incompatível um paciente entubado sem uso de sedação. E, além disso, a gente usa também neurobloqueador muscular para o paciente também conseguir ficar entubado sem trazer traumas, sem trazer nenhuma dificuldade para esse padrão respiratório. Quer dizer, tratamento desumano, né? Sem sedação é muito complicado. Acho que é complicado para ele e para quem acompanha esse sofrimento também, né? Exatamente. A gente pensando na técnica, é incompatível um paciente entubado sem sedação. Bom, ele está pré-entubado, então vamos para a intubação efetiva do outro lado, isso? Ele está entubado. Já está entubado. Ele já está entubado. Ele está respirando por meio de um tubo, de uma cânula que conecta ao respirador. Então ele está preparado para ir para o segundo estágio, é isso? Ali ele já não está entubado. Ele também depende do respirador. Vamos lá, então? Mas ele está com uma máscara. Então uma outra situação, então aqui ele estava na pré-intubação, que é aquele bombeamento que você fez manual para depois conectar com o cilindro. Mas isso? já é intubação também. Já é intubação. Uma é intubação com ambu, a outra a gente coloca o equipamento de Já está sedado ali. Já está sedado, exatamente. Então aqui ele já está entubado. Só será acordado quando tirar o... Quando os parâmetros ventilatórios melhorarem, aí entra a equipe médica, de enfermagem, fisioterapia, os exercícios respiratórios, o paciente está bem, vai diminuindo a força que esse respirador está fazendo a função para extubar. Legal. Então aqui, uma outra situação. Aqui, ele está com uma máscara que a gente chama de ventilação não invasiva. Esse é invasivo, esse não é invasivo. Porque, veja bem, existe uma máscara que faz a interface e não um tubo que leva o oxigênio. Está um pouco mais tranquilo aqui. Mas ele depende também de um respirador, ele fica conectado a um respirador e ao oxigênio. Então, a força do respirador acontece do mesmo jeito, mas o que muda é a interface. É uma máscara e não um tubo. Quer dizer, eu posso dizer que esse paciente aqui, o estado dele é menos grave do que aquele lá. Um paciente que precisa de intubação, de uma ventilação mecânica invasiva, ele está no último estágio. Todos os outros estágios já foram tentados. Ele não teve sucesso. Provavelmente já passou por esse para chegar naquele. Exatamente. Todos os outros métodos, todos os outros artifícios não tiveram sucesso e aí a gente precisa da intubação. Como vimos, a rotina de uma UTI é bem puxada. Além dos cuidados por 24 horas, existe também a preocupação com o aspecto psicológico de pacientes e a relação da equipe de profissionais com a família. E agora conversar com a Janaína, ela é coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Carlos Fernando Malzone aqui de Matão. Janaína, nós vimos aqui os procedimentos técnicos, né, mas tem os comportamentais, né? Antes de chegar nessa decisão de que esse paciente aqui deve ser entubado, há uma série de outros procedimentos e é um processo. Queria que eu comentasse um pouco disso, esse contato com a família que tem que ter, esse passo a passo aí desse comportamento, né, que é uma coisa menos técnica, mas é mais agora psicológica, né? Tá. Realmente, antes de chegar em tudo isso que a gente está vendo, quando o paciente está com o ventilador, ele está acoplado, o paciente, agora a gente fala que ele está dormindo. Antes disso tudo acontecer, nós dentro da UTI, a gente tenta o máximo possível ter essa humanização. O Covid, ele trouxe para nós alguns aspectos que a gente não tinha vivido ainda dentro do ambiente hospitalar. É a questão de não ter a visita, não tem o toque, não tem o contato. Esse paciente se despede da família, se der para despedir, porque às vezes ele já está na enfermaria e é transferido para a UTI, ele não consegue ver essa família. Essa família às vezes não consegue estar junto por conta do risco de ser contaminada, dessa família até estar no processo do tempo do isolamento dentro de casa. Então esse paciente chega para nós na UTI, é um momento difícil para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, que é o momento que chega da intubação. Nós temos algumas medidas que a gente faz diariamente para os pacientes que têm essa possibilidade. Nós temos chamada de vídeo diária com os pacientes que conseguem estar tendo esse contato com a família, até mesmo ligações. Nós temos alguns pendrives que as famílias gravam com mensagens para esse paciente. Então, é esse contato que a gente consegue ter. Anteriormente à intubação, tem alguns pacientes que eles pedem, que eles querem falar com a família, eles querem falar com os filhos que estão em casa. Então, quando nós conseguimos ter esse tempo para ele poder se despedir, nós fazemos. Porém, tem pacientes que às vezes chegam tão agudos, com a questão pulmonar tão prejudicada, que isso não dá tempo. Então, o paciente chega e ou a gente assim, dá o aporte familiar ou a gente dá mais uma chance para ele viver.
Então, é difícil, é um momento triste, tanto para o paciente quanto para nós, colaboradores. É bem complicado. A gente queria dar mais, deixar essa família vir ver como acontece na nossa rotina diária, antes do Covid, mas o Covid impossibilita a gente de muita coisa. Ainda são duas situações, né, que eu quero crer que mexe com o emocional de vocês, né, da equipe que está lá na linha de frente, que é a alta que o paciente recebe, por outro lado também a perda desse paciente. Sim, é que nem a gente fala, né, nós mostramos todos os processos aqui. Hoje a gente sai da UTI, o paciente às vezes só está com catéter, a gente está tentando todas as manobras, coloca o catéter, prona, vamos descomprimir esse pulmão, vamos ver se esse paciente melhora, mas nem sempre é um êxito que a gente consegue. A gente vai para casa, a gente descansa, no outro dia a gente volta, ele já está nessa situação. Eu estou percebendo que enquanto você está falando, involuntariamente, isso aqui é um boneco, mas você está levando a mão nele, né? Sim. Acho que é a rotina, é o dia a dia nosso. Realmente você já está acostumado com os dispositivos que esse paciente usa. Não são dispositivos, hoje a gente usa muito mais eles. Eu falo que a gente tem uma UTI agora apenas de um diagnóstico, né? Antigamente a gente cuidava de vários, era um infarto, eram vários. Hoje não, a gente cuida de uma UTI com um diagnóstico só. Então os equipamentos são muito unitários, né? A gente já sabe que ele vai chegar, ele vai ter uma ventilação, um catéter, uma ventilação não invasiva, alguns a gente consegue devolver para a família bem, devolvê-lo da melhor forma possível. Outros a gente não consegue e acaba perdendo esse paciente. Legal. Janaína, me diga uma coisa, agora você que trabalha lá na UTI, todo mundo fala, precisamos criar mais leitos de UTI. Agora, a criação de novos leitos não é a solução final, porque não adianta colocar leitos, equipamento, tem que ter pessoal para trabalhar, né? A questão da mão de obra qualificada, eu acho que é uma questão que a gente está vendo mundialmente sendo falada, né? Realmente, os leitos são importantes? São importantes a abertura de novos leitos, a gente conseguir dar mais chances para as pessoas. Porém, esse tipo de paciente, ele é muito único. Então, tem que ter uma equipe multidisciplinar extremamente voltada a ele, estudar bastante, porque ela muda a cada dia. E uma mão de obra qualificada, a gente consegue aí salvar mais vidas. E por falar em qualificação profissional, o curso de enfermagem da ETEC de Matão está passando por um momento histórico e desafiador. Nossa escola é a principal formadora, né, aqui do município. Praticamente nossos alunos, quando terminam o 4º módulo, que se formam técnico de enfermagem, a maioria já sai empregado pelo hospital, né? Aqui o Hospital Carlos Fernando Malzone é o que maior emprega nossos alunos. Então, assim, a gente tem essa parceria. Então, a gente tem a parceria tanto no momento de fazer a profissionalização desses alunos, porque o hospital oferece o campo de estágio para a gente estar fazendo isso. E aí, como retorno, a gente libera a mão de obra, né? A formação de mão de obra para o hospital estar contratando esses alunos, né? Com conteúdo Covid. E com conteúdo Covid no curso. Sim, né? Eu falo assim, fazer estágio em época de pandemia é muito diferente de quando a gente fazia estágio anterior à pandemia. Então, assim, os alunos vivenciam já no ambiente de estágio o que é um tratamento e um cuidado Covid, né? Porque a gente usa o estabelecimento que está cuidando da Covid como local de estágio para eles. Então, assim, eles já saem. Lógico que não vai sair com todo o aprendizado do dia a dia, mas ele já sai com conhecimento bem avançado de como que é atender um paciente com Covid. E para quem ainda não acredita no potencial letal do coronavírus, é bom prestar atenção no que diz quem atua na linha de frente da pandemia. Porque nós que estamos na linha de frente, a gente vendo diariamente o que acontece com esses pacientes. Não é brincadeira, às vezes algumas pessoas me encontram e perguntam, é isso mesmo? Gente, é isso mesmo. Eu vivo dia a dia aqui, de segunda a sexta, de terça a sábado, domingo. Então, a gente está se ajudando no que a gente consegue. O hospital, até com equipes de outras demandas, a gente está colocando dentro da UTI para poder nos ajudar. E a gente ainda continua pedindo para vocês nos ajudar aí fora, porque isso aí é essencial.